Por que que tem amigos que querem ver a gente bem, mas não melhor que eles? Amigas, tô me arrumando aqui pra sair e hoje eu vou fazer um maquia e fala, coisa que eu não faço há muito tempo, mas quem é seguidora antiga sabe que eu sempre fazia isso. E essa história, eu me decepcionei da pior forma que existe, porque nunca vem de um amigo que a gente não gosta, sempre vem de alguém que a gente jura amores. Eu tinha uma melhor amiga que era assim, ela acima de tudo, sabe? Eu tinha mais afinidade com ela do que com qualquer outra pessoa, sabe? A gente era melhor amiga há muitos anos, tipo, amizade bem antiga mesmo. E assim, a gente era muito próxima e isso desde a nossa adolescência, então a gente foi crescendo junta. Pensa naquela amizade assim, melhores amigas inseparáveis. E isso foi se arrastando até o começo da minha vida adulta, tipo, 20, a gente parou de se falar faz um tempo já, mas assim, a gente passou por tudo isso juntas. Só um detalhe que eu gosto de intercalar o corretivo entre o amarelo e o branco, porque o amarelo neutraliza a olheira. Dica. E aí, assim, todas as fases da minha vida ela participou, sabe? Primeiro, namoradinho, tudo, a gente, tipo, viveu isso juntas e tal. E eu jurava que ia ser uma amiga, assim, pro resto da minha vida. E, gente, eu tinha um carinho genuíno por ela, sabe? Aquela coisa de irmã mesmo, contanto que no meu trabalho eu consegui uma entrevista pra ela na época, eu fui e indiquei ela porque eu queria que ela vencesse junto comigo, sabe? E eu tinha plena certeza que eu poderia me afastar de qualquer pessoa, menos dela. E eu me afastei dela de um jeito que a gente nunca mais falou. E assim, gente, a vida foi passando, a gente foi crescendo, e aí algumas coisas foram mudando, né? Comecei a trabalhar, tipo, a vida adulta, assim, coisas normais. E eu lembro que toda vez que eu conquistava alguma coisa na qual ainda não tinha acontecido com ela, ela não gostava, sabe? E se eu aceitasse essa conquista, se eu vivesse isso, né, tipo, aceitasse, vivesse pra minha vida, ela fazia parecer como se eu fosse a pior pessoa do mundo. E eu lembro que, tipo assim, ela fazia eu me sentir culpada sem eu perceber. E ela queria realmente que eu perdesse aquela oportunidade só pelo fato dela ainda não ter conseguido. Sendo que eu já era o contrário, sabe? Eu sempre tive comigo que cada um tem um tempo, cada tempo tem sua coisa, sabe? E não existe isso. Então, tipo, eu sempre, sabe, nunca me importei de ver pessoas conquistando coisas antes de mim, nem nada do tipo. E nem nunca me senti atrasada por isso, tá? Agora eu vou contornar aqui o rosto. E tudo de legal que ia acontecendo na minha vida, as mudanças que iam acontecendo, mudanças boas, sabe? Coisas incríveis que, tipo, todo mundo sonha que aconteça, tipo, um trabalho legal, ir pra algum lugar, enfim. Eu percebia que ela nunca ficava feliz por mim, sabe? Era, tipo, bizarro, ela nunca ficava feliz por mim. E eu percebia que ela desesperadamente tentava fazer a mesma coisa que eu fazia só pra dizer que fez, sabe? Só pra isso. E no fundo a gente sempre sabe, né? A gente sempre sabe, só que eu gostava tanto dela, eu tinha tanto carinho por essa amizade que eu me recusava a acreditar em algumas coisas. E muitas vezes eu deixava de fazer muita coisa que eu queria, que eu achava legal, algo do tipo, simplesmente pelo fato de que ela fazia parecer a pior coisa do mundo, ela fazia parecer que eu era uma pessoa muito injusta, sabe? Que o mundo tinha que ser, tipo, eu só posso fazer quando acontecer com ela também, sabe? Senão eu estaria sendo, tipo, uma péssima amiga por isso. E por ter tanto carinho por ela, por ser amiga de tantos anos, eu realmente falava assim, poxa, caramba, né? Diminuir as minhas conquistas pra caber no mundo dela. E eu fui percebendo isso aos poucos, sabe? Eu contava, tipo, que aconteceu alguma coisa legal comigo e eu via nitidamente o brilho dela sumindo, sabe? Tô passando iluminador. Eu percebia que ela não ficava feliz, sabe? Que ela não vibrava de felicidade e eu percebia que as atitudes que ela tinha depois que eu contava aquilo era, tipo, desesperadamente tentar fazer a mesma coisa que eu. Um exemplo, assim, que foi a primeira red flag que depois eu tive um insight que isso era uma grande red flag, é que na época aquele tênis Adidas Slip On era o Pooh, né? Era a situação. E eu lembro que a Adidas soltou um sorteio ali assim que ela lançou esse tênis, porque tava esgotado, ninguém conseguia comprar, porque todo mundo já comprava. E eu lembro que na época eu mandei tanto pra ela quanto eu, quanto pra nós duas participarmos, entendeu? Pra vocês verem o quanto eu gostava dela. Eu queria que ela vencesse o tanto quanto eu. E eu lembro que eu mandei, nós duas participamos e eu ganhei. Sim, gente, eu ganhei. Nossa, eu fiquei me achando. E aí eu lembro que eu fui contar pra ela, gente, a reação dela. Olha, eu queria que vocês fossem uma mosquinha pra vocês conseguirem ver. A reação dela foi simplesmente, tipo, inveja pura. E eu lembro que eu fui com a maior alegria do mundo contar isso pra ela e a reação dela foi tipo assim, tá. E tipo, ela menosprezou totalmente a minha conquista, sabe? Eu adoro passar o pó de sobrancelha
com isso daqui, que pra mim fica menos grossa, sabe? E ela diminuiu, tipo, totalmente a minha conquista, sabe? Foi bizarro. E eu lembro que na época ela me fez sentir tão mal por ter ganhado esse negócio que eu até pensei em dar o tênis pra ela. Eu só não dei porque, tipo, as outras pessoas que eu conversava, meus amigos, família e tal, falou, tipo, nada a ver isso daí e que realmente não fazia sentido nenhum. Ela fez parecer como se fosse uma coisa normal, sabe? Tipo, qualquer outro amigo falaria, nossa, você ganhou, meu Deus, mas ela não, ela fez parecer como se fosse uma coisa normal. E, acho que eu pesei a mão aqui. E aí eu lembro que depois de um tempo que saiu o hype desse tênis, ela conseguiu comprar, porque ela também queria muito um, né? E não tinha como comprar, porque não tinha pra vender mais, tanto que compraram. E eu lembro que quando ela comprou, ela veio me contar com a maior felicidade do mundo. Olha que não sei o que eu comprei. E eu experimentei ter a mesma reação que ela teve comigo, né? E ela me chamou de egoísta, que não sei o quê, que eu não sabia vibrar pela conquista dela, isso e aquilo. Meu Deus, pesei a mão. E aí ela falava pra mim que era super difícil encontrar esse tênis, que eu deveria estar mais feliz por ela, sendo que, tipo, na minha vez ela não ficou feliz. E isso era uma coisa que me magoava muito. Mas ao mesmo tempo, eu deixava passar muita coisa por gostar dela, sabe? Mas, porém, entretanto, a situação que fez a gente se afastar mesmo foi quando eu comecei a perceber que ela fazia esse tipo de situação, né? Que, tipo, ela era uma pessoa que queria que eu estivesse bem, mas nunca melhor que ela. Tipo, se ela tivesse antes de mim, beleza. Agora, se eu tivesse antes que ela, ou se eu vencesse em algo antes que ela, eu era a pior pessoa do mundo. E quando eu comecei realmente a me tocar sobre isso, o que eu fiz? Comecei a me permitir. Então, por exemplo, a situação que fez a gente parar de se falar mesmo foi... Eu comecei a trabalhar, né, na época, e eu tinha ali as minhas colegas de trabalho, e todo mundo que trabalha sabe que a gente precisa ter pelo menos um mínimo de amizade com alguém, né, porque não dá pra você conviver no ambiente de trabalho sem ninguém. E toda vez eles me chamavam pra, tipo, rolês super legais, sabe? Tipo, viagens, coisas super legais. Tinha uma das meninas lá que tinha uma casa bem bacana, tipo, com piscina, lá no interior, pra gente fazer as coisinhas, sabe? E toda vez que eu falava de ir, tipo, ela me tirava como se eu fosse a pior pessoa do mundo. E aí eu comecei a me permitir, comecei a sair com essa galera do trabalho e tal, comecei a conquistar um monte de coisa e conhecer gente bem bacana, sabe? E ela, tipo, infernizando minha cabeça como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Até que eu descobri amizades bem legais no trabalho, sabe? E amizades que me abriram, tipo, portas muito legais pra várias coisas, amizades que eu tenho até hoje. Não abriram portas no trabalho, tô falando abriram portas, assim, tipo, pra eu viver bastante coisa legal, sabe? Viajar, fazer um monte de coisa legal. E ela simplesmente surtou, sabe? Tipo, ela começou a fazer parecer que eu era a pior pessoa do mundo. Ela me mandava textos enormes no WhatsApp, falando de como eu era egoísta, de como eu tava esquecendo dela e de como isso ia voltar pra mim, um terror. E eu argumentava e eu me sentia um lixo, aí eu me afastava das minhas amizades pra manter ela, sabe? Era um terror assim na minha cabeça, porque eu ainda tinha muito carinho. Mas eu não deixei de viver minha vida, até que um dia ela simplesmente me bloqueou, me tirou de tudo, tipo, alguns meses depois dessa situação. E quando eu perguntei pra ela o que tinha acontecido, ela simplesmente falou que não queria mais ser minha amiga porque nós estávamos em fases diferentes. Gente, pra mim isso foi o auge de confirmação de como ela era uma pessoa invejosa e de que quando ela viu que eu me libertei da chantagem psicológica dela, ela, tipo, me descartou como se eu não fosse nada. E pasme, nós nunca mais nos falamos. E, gente, foi bizarro, porque, tipo, depois, hoje em dia, que faz muito tempo que a gente não é amiga, eu comecei a ter uns insights na minha cabeça do quanto ela era maluca. E isso é até uma reflexão pra todas nós sobre amigos que querem ver a gente bem, mas nunca melhor que eles. Você percebe quando a pessoa brilha e você percebe quando a pessoa te inveja. Quando você conta que algo deu certo, tem pessoas que brilham por isso. Quando você conta que algo deu certo, tem pessoas que você vê pelo olhar que elas queriam estar no seu lugar. Então esse Maqui Fala é mais um alerta, viu, amiga?